E aí, galerinha da internet, o galerona da internet, professor Davidson de volta para a gente fazer mais uma revisão. Tá? Na aula passada, né? No vídeo anterior a gente trabalhou a Grécia Antiga e hoje a gente trabalha Roma Antiga, certo? Uma continuação aí da Antiguidade Ocidental, beleza? Então hoje a gente não vai trabalhar com questões, a gente vai trabalhar com conteúdo mesmo, tá? Pegando os principais aspectos, tá? Que se considera relevante a respeito da Roma Antiga. Então bora lá. Primeira coisa, vai lá no canal do professor Davidson, o Lembrador, se inscreva no canal, tá? Dê um like nos vídeos, comente os vídeos e compartilhe com todo mundo, beleza? Mas compartilhe sem dó. Então vamos lá. Fases da Roma Antiga, né? Nós já vimos que Roma é dividida em monarquia, república e império. Portanto, nós vamos ver agora neste vídeo as três fases de forma resumida, tá bom? Nós estamos fazendo apenas retomando alguns tópicos importantes desse período aí. Então, monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., tá bom? Portanto, a galera fala, Jesus nasceu em Roma, só que na parte do Império Romano, tá bom? Na monarquia ainda não tinha nascido. Nós estamos antes de Cristo, tá? Surgimento de instituições como o Senado, tá? É importantíssimo nós sabermos isso, porque até hoje o Senado existe em grande parte do mundo, tá bom? Composto por quem? Pelos patrícios, que era a classe mais elevada, a classe mais alta, a classe mais rica de Roma, tá? Tomava decisões e controlava o rei. Essas eram as funções do Senado: tomar as decisões e controlar o rei. A partir da aproximação dos reis etruscos com a plebe, o Senado dá um golpe e instaura a república. O que estava acontecendo? Os reis etruscos, que eram um dos povos que tinham dominado aquela área, né, que compunham aquela área, a área da Roma, da Península Itálica, eles vão iniciar uma centralização do poder, tá certo? Eles vão querer dominar e enfraquecer quem? O Senado, se fortalecendo. Aí o que os patrícios fazem? Eles vão fazer uma revolta, uma revolução, tá certo? Eles vão se juntar com os plebeus, tá? Vão prometer fundos, tá? E tudo de bom para os plebeus, e leis e direitos políticos e tudo mais, tá? Para os plebeus ajudarem eles a fazerem o quê? A derrubarem os etruscos da monarquia romana, tá certo? Então isso vai acontecer, certo? Vai acontecer o quê? A república, ela vai ser instaurada a partir de quem? Da união entre patrícios e plebeus, beleza? Bom, então nessa sociedade romana, tá? Nós tínhamos uma divisão, tá? De uma classe mais alta, outra classe mais baixa, e funcionava dessa maneira aqui, ó, nessa pirâmide social de Roma Antiga. Os patrícios eram os primeiros, tá? Eles estavam no topo da sociedade romana. No tempo da monarquia, tá certo? Eles estavam dominando o Senado, tá? E durante a República também. Eles vão perder um pouco desse poder quando os generais, tá, começarem a tomar o poder e implementarem o quê? O Império Romano. Os patrícios eram grandes proprietários de terras, possuíam os maiores cargos políticos de Roma. Abaixo deles tinham os plebeus, quem vai ajudar os patrícios a instaurar uma república e derrubar a monarquia romana. Quem eram os plebeus? Eram agricultores, comerciantes e também eram artesãos. Bom, abaixo dos plebeus tinham os clientes, que eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios, que muitas vezes, quando a escravidão por dívida ainda era permitida, esses clientes se tornavam escravos dos patrícios, tá? Quando, por exemplo, comprava alguma coisa ou pegava um dinheiro emprestado e não conseguia pagar aos patrícios, os patrícios tinham o direito, por lei, de escravizá-los, beleza? E embaixo temos os escravos, que já eram escravizados, tá? Que podia ter cliente aqui dentro? Podia, tá? Já que eu falei que os clientes poderiam ser escravos por dívida, então eles poderiam estar aqui também, alguns clientes, tá? Mas grande parte desses escravos aqui eram por guerra, ou seja, momento de conquista, tá? É que se conquistava esses escravos ou escravizava pessoas de todos os tipos. Então, endividados ou prisioneiros de guerra. Beleza?
Então existiam dois tipos de escravidão: escravos por dívida e escravos por guerra. Hoje não existe mais, né? Porque já pensou se no Brasil existisse escravidão por dívida? Pelo amor de Deus, hein? A maior parte da população era escrava, porque quase todo mundo deve aqui no Brasil, tá bom? Então, olha lá. Estrutura política de Roma, como é que funcionava? Como é que era organizada a política e a administração romana, tá bom? Senado, em primeiro lugar, controlado pelos patrícios, já falamos que era a classe mais alta, foi o principal órgão do poder. Cônsules, tá? Eram 2 cônsules eleitos anualmente, presidiam o Senado e propunham as leis. Então o Senado era ali controlado pelos patrícios, então quer dizer que os cônsules, eles eram o quê? Patrícios, ele era classe alta, tá bom? E o resto dos senadores, todos também eram patrícios. Pretores, responsáveis pela justiça. Censores, faziam o censo da população conforme a renda. A partir daí a monarquia que montava um álbum senatorial, tá bom? Então, faziam o censo da população conforme a renda, certo? Então eles faziam a pesquisa da população romana de acordo com o que ela tinha de dinheiro, o que ela tinha de terras. Edis, conservação, policiamento e abastecimento da cidade. Tá? Questores, tesouro público, eram os tesoureiros, quem lidava com as finanças do governo. Ditadores, escolhidos pelo Senado para governar por 6 meses, com plenos poderes em momentos de crise aguda. Nós vamos ter momentos em que os ditadores vão governar, certo? Mas é só provisório isso aí. República Romana, tá? Vai ser instaurada pelos patrícios com a ajuda dos plebeus, tá? Sendo que os patrícios prometeram aos plebeus muita coisa para eles lutarem ao lado deles. Só que não aconteceu. Então os plebeus vão ter que brigar para conseguir os seus direitos. Por isso que está aqui, ó, disputas entre patrícios e plebeus, tá? As guerras e conquistas, que vai ser o início do expansionismo, expandir, crescer o território romano. E aqui embaixo vai ser como vai ser instaurado o Império Romano, tá bom? Então vai começar aqui. Bom, disputas entre patrícios e plebeus. Os plebeus fizeram várias manifestações, não quiseram participar da guerra, fazendo boicote, tá certo? Uma grandiosidade de movimentos plebeus e lutas e conflitos que fizeram com que eles conseguissem leis e direitos. O que eles conseguiram? O tribuno da plebe, ou seja, era um espaço dentro do Senado para um plebeu falar, tá, sobre os problemas dos plebeus, tá bom? Conseguiram as leis das 12 tábuas, tá? E dentro das leis das 12 tábuas tinham várias outras leis, e essas leis das 12 tábuas, elas representaram, na verdade, as primeiras leis escritas de Roma, tá? As leis existiam, só que elas estavam o quê? Na oratória, na memória das pessoas. As regras existiam, só que ainda não estava escrita, tá bom? Lei Canuleia, que é a lei que permite o casamento de plebeu com patrício, que era proibido, tá bom? Só que era, por exemplo, um casamento de um patrício com um plebeu, não um plebeu pobre, mas um plebeu rico, tá certo? Quando a gente fala de plebeu, não são todos pobres. Muitos plebeus são ricos, tá? São comerciantes, têm dono de terra. Leis licínias, fim da escravidão por dívida. Agora, todos aqueles escravos, né, por dívidas foram libertados e não se poderia mais escravizar ninguém por causa de dívida. E os plebiscitos também, os patrícios conseguiram, os plebeus conseguiram. Tá? O que é plebiscito? São votações públicas, tá? Para decidir alguma coisa dentro da política romana. Então, para decidir, então foi bom para os plebeus, já que eles eram em maioria dentro da Roma antiga, tá certo? Bom, vamos aqui nas guerras e conquistas, certo? Olha só, guerras púnicas. Isso vai acontecer quando? Na República Romana, tá bom? Vai acontecer de 264 a 146 a.C., ou seja, vão vários anos de guerras púnicas entre Roma e Cartago. Cartago ficava no norte da África, era um ponto completamente estratégico e foi uma colônia da Fenícia, em um lugar muito rico, e Roma queria Cartago, porque Cartago tinha um comércio muito forte no mar Mediterrâneo e Roma queria controlar tudo, certo? Roma versus Cartago, vitória de Roma.
Aqui começa o expansionismo romano. Conquistas: norte da África, Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, Sicília e Córcega. Sicília é uma ilha também no mar Mediterrâneo, tá? Córcega e Sardenha na Península Itálica, tá? Grécia e Macedônia. Ou seja, né, Roma vai ter um controle econômico, comercial de toda essa área aí, tá certo? Ou seja, ele vai chamar isso aí de Mare Nostrum, em latim, Mare Nostrum. O mar é nosso. De quem? De Roma, beleza? E o mar Mediterrâneo, vocês sabem muito bem, ele é a principal rota comercial do mundo naquele período. Não existia ainda o oceano, não existia não, ainda não se utilizava o Oceano Atlântico, tá, como rota comercial. Tá? A galera ainda não tinha descoberto, não tinha chegado ao continente americano. Bom, aqui, 133 a 123 a.C. vai acontecer alguns movimentos importantes da Roma Antiga, tá certo? E alguns deles relacionados aos irmãos Graco, o Tibério Graco e o Caio Graco. O que eles queriam? Tentativa de reforma agrária em Roma. Olha, de quem eram as terras, as melhores terras? Dos patrícios, né, dos mais ricos. E o que a reforma agrária queria? Queria limitar o tamanho da terra, para que sobrasse mais terras para outras pessoas, principalmente os plebeus, tá certo? Então o que vai acontecer? Esses caras vão tentar fazer essa reforma agrária, não vão conseguir, porque o interesse dos patrícios era muito forte, tá bom? Então vai ter um movimento, os dois vão ser assassinados, tanto Caio Graco quanto Tibério Graco vão ser assassinados por tentar fazer uma reforma agrária na Roma Antiga. Isso vai gerar o quê? Uma instabilidade política, isso vai gerar uma tensão e conflitos políticos entre plebeus lá embaixo e os patrícios lá em cima. Então, ó, crise política, tá? E essa crise política em Roma Antiga vai gerar um fortalecimento dos generais que estavam cuidando das fronteiras, tá, da Roma Antiga, os generais que lutaram nas guerras púnicas e que guardavam o território romano, certo? Então isso aí nós vamos ter e relacionar com o expansionismo. Tá? Eles é quem faziam o expansionismo, então eles tinham uma moral elevada, tá? É eles que conseguiam os escravos, é eles que expandiam o território. Então os generais, vendo o Senado brigando com o plebeu, o Senado enfraquecido, então os generais vão se levantar, tá? Vão sair nesse momento de crise e tomar uma decisão e fazer o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Tá? O primeiro triunvirato de três, governo de três, tá? Crasso, Pombeu e Júlio César, tá? Então nesse primeiro triunvirato quem vai se destacar é Júlio César, vai ser morto também, vai ser assassinado, porque tinha algumas propostas populares, tá bom? Segundo triunvirato, Otávio, Lépido e Marco Antônio. Quem vai se destacar aqui, ó? Otávio, o Augusto, que isso vai ser o início do Império Romano, tá? Então o Otávio ele vai conflituar com Lépido e Marco Antônio e ele é que vai se destacar e ele é que vai vencer essas disputas. E ele vai fazer o quê? Ele vai impor um enfraquecimento do Senado, em que os patrícios lideravam. E ele vai iniciar um outro tipo de sistema político, que é o império, né? Nós já tínhamos a monarquia, depois os patrícios com os plebeus estabeleceram a república. E agora vem os generais e estabelecem o Império Romano, certo? Bom, o Império Romano vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Portanto, Cristo nasce aonde? No momento do Império Romano, tá? A ascensão e conquistas territoriais vai ser o período em que Roma vai ter a sua maior território, maior expansão territorial, tá certo? Grande parte da África, Ásia, Europa, tá? O mar Mediterrâneo todo controlado e tudo. Então vamos ter o Alto Império e o Baixo Império. Vamos ver o Alto Império. Vão utilizar a política do pão e circo, porque enquanto estava tendo expansionismo, né, o império estava crescendo, mas o povo mesmo, a plebe, estava pobre, estava empobrecida, tá? Não tinha emprego. Então o que os imperadores queriam? Fazer espetáculos, fazer circo, fazer espetáculos de gladiadores, trucidar os cristãos, certo?
Isso aí dispersava o povo, fazia com que o povo esquecesse a miséria, esquecesse que não tinha dinheiro, esquecesse que não tinha emprego, tá bom? Mantinham a plebe inerte, distribuição de alimentos aos pobres e em desenvolvimento de espetáculos para a diversão da população, como lutas de gladiadores, por exemplo. Tá? 27 a.C. a 235 a.C., nós tivemos o governo de Marco Aurélio, Trajano e Adriano. Tá? Nesse período aqui a gente vai começar o quê? A crise do escravismo. Porque Roma ela vai crescer de um tamanho, o Império Romano, né, vai chegar a um tamanho que ele vai dizer assim, ó, não, tá bom, vamos parar por aqui. Vamos chamar isso de Pax Romana. Pax, P-A-X, Pax Romana. Tá? E a Pax Romana, ela vai ser o quê? Ela vai ser a estabilização das fronteiras. Né? O que é isso? É paralisar. Parou de crescer, estava crescendo demais. Agora não, vamos organizar isso aqui que nós já temos, né? Vamos criar uma estrutura administrativa, política, vamos botar a galera para governar, para controlar tudo certinho. Só que o que vai acontecer? Como é a principal forma que eles conseguiram os escravos? Expandindo, né? Crescendo o território, invadindo a terra dos outros. E isso que vai acontecer, galera. Quando eles fizerem a Pax Romana, né, a estabilização das fronteiras, eles vão deixar de capturar mais escravos. Né? Então, aqueles escravos que já existiam, com o tempo, foi o quê? Diminuindo, foi morrendo. Né? Foi adoecendo e morrendo, não aguentava mais trabalhar. E o que isso foi gerando? Uma diminuição da produção. Se tem menos gente para plantar e para colher, claro que a produção vai diminuir, tá certo? E se a produção vai diminuir, os impostos vão diminuir e o dinheiro do governo vai diminuir, certo? E o exército que mantinha as fronteiras do Império Romano, as legiões, né, as grandes legiões do Império Romano, elas eram pagas e bem pagas. Só que agora o governo não tinha mais dinheiro. Então as fronteiras ficaram fracas e os outros povos, né, que tinham sido expulsos pelo Império Romano, eles começaram a voltar e querer o seu território de volta. E o exército foi saindo das fronteiras e esse povo foi invadindo. É isso que a gente chama de invasões bárbaras, né? Invasões bárbaras. Vamos ver aqui. Então, no Baixo Império, tá? Então, no Alto Império, Roma cresceu, no Baixo Império vai ser a crise, né? Vai ser o governo de Diocleciano, vai tentar resolver isso criando uma tetrarquia, tetra de 4, né? Tetracampeão. Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio. 4 em regiões diferentes para tentar controlar as invasões bárbaras, para tentar melhorar a economia. Bom, Constantino, que era filho de Constâncio, tá, vai assumir depois que isso aqui não vai dar certo. Então Constantino vai assumir. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transferência da capital de Roma para Constantinopla, que era um pouco mais longe, perto do Oriente, né? Onde hoje é a Turquia. No Oriente, na verdade. Tá? E ele vai assinar um documento chamado Édito de Milão. E esse Édito de Milão vai dar liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos que antes eram perseguidos. Os cristãos que eram colocados nas arenas com os gladiadores para serem trucidados, para brigar com os leões. Os romanos que eram escravizados. Os cristãos, tá? Eles eram, tá, trucidados no tempo do Império Romano. Por quê? Porque eles eram considerados um mal, né? Os pagãos. Porque Roma, ela era politeísta. Acreditava em vários deuses. Aí chega Jesus Cristo pregando lá que existe só um Deus, aí a galera não gostou, né? E começou a perseguir essa galera cristã. Mas não teve jeito, né? O cristianismo foi crescendo, tá? Até que eles aceitaram. O Constantino foi o primeiro que aceitou, tá? Porque o cristianismo estava crescendo demais. Aí ele liberou, ó, liberdade de culto, tá bom? Pode cultuar o seu Deus, certo? Aí vem o Teodósio, outro imperador que sucede Constantino. Divisão do império em 2, tá? Ocidental e oriental, um na capital Constantinopla e outro na capital Roma. Aí ele assina um documento chamado Édito de Tessalônica. E de Édito de Tessalônica vai avançar o que o Constantino fez, tá? Que é o Édito de Milão. Ele vai tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. Então, aqueles que eram perseguidos, eles vão ser os protegidos.
Aqueles que eram protegidos vão ser perseguidos. Ou seja, aquela galera que acreditava em vários deuses, agora, depois desse documento aqui, eles é que vão ser o quê? Perseguidos, vão ser mortos, vão ser expulsos, tá bom? E aqui o governo Teodósio é que vai se concentrar, que vai se intensificar as invasões bárbaras, porque o governo já não estava mais aguentando pagar o exército, né? Por causa da crise do escravismo, gerada pela Pax Romana, que é a estabilização das fronteiras. Bom, vamos falar aqui de cultura romana, né? Um pouquinho influência dos gregos, tá? Na cultura e na religião, os mesmos deuses gregos, porém com outros nomes, tá? Zeus virou Júpiter, Hera virou Juno, Dionísio virou Baco, tá? Os personagens eram os mesmos, só que os romanos mudaram o nome, uma cópia mal feita, né? Tá. Construções utilitárias, né? Nós tínhamos o Máximo, nós tínhamos o Coliseu, nós tínhamos os aquedutos, que é para trazer água do rio e levar para a cidade romana, tá? Militarismo e expansão, isso é uma grande característica do Império Romano, tá? Um grande exército, um exército poderoso para tomar o território dos outros, tá? Isso mantinha a economia que era calcada onde? No escravismo, né? Com o fim das guerras ocorre a crise do escravismo, que eu falei para você. Por que ocorre o fim das guerras? Porque existe a Pax Romana, a paz romana, quando Roma decide não invadir mais territórios. Uma semelhança entre a escravidão nos tempos antigos e da atualidade, hoje, né, é a dependência econômica, né, dívidas impagáveis. Tá? Tem gente que é praticamente um escravo, de tanto dever, né? De tanto dever para uma pessoa, de tanto dever para um fazendeiro, um grande fazendeiro, e não poder sair de lá. Hoje nós temos não um escravismo hoje, mas trabalho análogo à escravidão, né? Aqui no Maranhão, no Pará, nessas regiões, né? Mato Grosso, Bahia, né? Em grandes fazendas aí que ainda não deixam seus funcionários saírem, né? O cara vai cobrar o que o fazendeiro deve, ainda mata, né? E se o cara dever pro fazendeiro, então, aí que ele não sai mesmo, beleza? Bom, galera, foco nos estudos, tá certo? Um abraço, até a próxima aula. Valeu!